Oi, Neuza Borges, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom, pessoal, eu vou começar a live aqui, tá? Uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês é que eu vou abrir a vaga da mentoria e muito mais esclarecimentos eu coloco lá no grupo do Telegram. Mas eu passo no TikTok, Instagram, Facebook e vou divulgando aos poucos o conteúdo, tá bem? Uma coisa que eu quero colocar para vocês é o formato da mentoria. Como que vai ser o formato da mentoria? O formato da mentoria é o seguinte: eu vou colocar as aulas que vão estar disponíveis para membros no canal do YouTube e também no canal do Telegram, tanto para a mentoria paga no Telegram, quanto um grupo de chat de alunos que eu criei público, para que a gente possa interagir entre os alunos também. Tá bom, pessoal? Então, assim, basicamente o que vai acontecer nessa mentoria, como eu vou entregar essa mentoria para vocês. Como vocês já me acompanham no meu perfil, já sabem de outros vídeos meus, eu sou massoterapeuta. Atendo de forma presencial e de um tempo para cá eu elaborei um método, eu criei uma ferramenta a mais para atingir um público maior de pessoas, que é o conteúdo que eu vou ministrar online, através das mentorias. Então muita gente deve estar pensando, né, como que uma massoterapeuta vai criar um conteúdo online? Mas é o seguinte, eu sou uma mediadora, como profissão de carreira, a primeira formação minha após o direito foi a mediação de conflitos, e eu atuei por 7 anos com a mediação de conflitos no Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso do Sul e na Defensoria Pública também do Mato Grosso do Sul. Eu atuei basicamente na área de consumidores e na área da vara de família, aonde eu criei assim profunda identificação com essa área. Depois de um certo tempo eu passei por uma transição de carreira, abandonei o serviço público, né? Eu tinha essa vontade de empreender, essa necessidade de buscar algo maior para o preenchimento interno. Depois vocês vão entender aos poucos, né, qual a ligação que isso tem com o nosso corpo, como que o nosso corpo responde a essa busca interna que não cessa nunca. E enquanto a gente não ouve essa voz, a gente adoece, a gente se frustra e a gente cria estagnações na vida e depois a gente não sabe por quê. Mas enfim, eu tive essa coragem, arrisquei, e quem acompanhar comigo a minha história vai ter acesso a toda essa trajetória minha até o momento e daqui o que eu vou construir adiante. Mas enfim, a minha vinculação com a carreira da mediação foi essa. Tá? E a mediação, basicamente, o que ela é conhecida hoje no Mato Grosso do Sul? Basicamente, ela é conhecida no âmbito judiciário. A mediação hoje ela é mais usada para a resolução de conflitos no âmbito do judiciário. Para quem atua no judiciário, a pessoa pode atuar como mediador, tanto judicial como extrajudicial. Extrajudicial em esfera privada, como judicial dentro ou contratado pelo serviço público. Só que a mediação, ela oferece ferramentas de diálogo, ela oferece técnicas de resolução de conflito que elas vão muito além do judiciário, muito além de conflitos que a gente possa ter com as pessoas com as quais a gente convive no âmbito familiar, amoroso, profissional, escolar, uma infinidade de áreas a mediação pode ser usada. Mas eu sempre percebi que era muito pouco o alcance que a mediação tinha com as pessoas no âmbito judiciário. E eu percebi que muitos casais iam lá para resolver as questões de partilha, de bens, seja lá de que ordem for, e eles saíam de lá ou com o assunto resolvido ou não, mas sem entender a profundidade daquilo, por que eles chegaram naquela posição, por que eles não conseguem ter o diálogo, principalmente quando envolvia filhos, né? Quando envolvia filhos a coisa era muito mais complicada, porque há uma separação, há um divórcio, mas a comunicação com os filhos, como que fica isso, né? Maria Ribeiro, Gilberto Souza, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada, todo mundo, José Gomes, tô vendo vocês aqui. Então, a profundidade que tinha o alcance da mediação, ao meu ver, era pequena. Ela é uma ferramenta muito incrível, ela serve para que a gente tenha um diálogo melhor com os filhos e com a gente mesmo, é o principal. Aí foi o elo que eu encontrei com a saúde, é o diálogo interno nosso. Então eu pensei, bom, eu não tenho a formação como instrutora para oferecer cursos para formar outros mediadores.
Mas isso não é um problema, porque eu tenho a formação, eu tenho a competência, eu tenho a experiência, eu tenho a habilidade, eu tenho o prazer e o conhecimento profundo nessa área sobre a mediação. Então, por que não trazer ela para as pessoas, o conhecimento, para que a gente possa melhorar a nossa vida dentro da nossa casa? Eu não preciso me tornar um mediador, eu não preciso atuar como mediador no judiciário, na escola, na empresa, se eu não quiser, porque se você assim querer, você também pode. Mas você pode melhorar o seu diálogo dentro da sua casa, o seu diálogo com você mesmo, o seu diálogo com o seu corpo. As suas emoções estão dialogando com você o tempo todo, a sua mente está dialogando com você o tempo todo. Tudo que te cerca está em perfeita linguagem e harmonia com você o tempo todo. E será que a gente está conseguindo identificar isso? Será que a gente está se identificando? Será que a gente está julgando? Né? São as ferramentas incríveis que a mediação tem. Será que a gente está realmente enxergando as opções de solução para aquele conflito que a gente está vivendo? Então o que eu pensei? Eu falei, não, a mediação ela é algo, ela é um tesouro. Né? Ela é um tesouro. Alguns países como a Itália, na Europa inteira, ela é pioneira, ela é assim, algo em torno de 30, 40 anos já presente nesses países. E a mediação ela é levada nas escolas porque eles enxergam o potencial disso. No Brasil, o Brasil ainda está caminhando com isso. Né? Ele ainda está caminhando nesse conhecimento. Dos pilares da mediação é a cultura da paz, a cultura da pacificação através do conflito. A gente aprende a reconhecer a nossa forma de linguagem, que nem sempre a gente às vezes comunica aquilo que a gente realmente quer comunicar. Às vezes a gente vai falar com uma pessoa ou com determinadas pessoas algo de relevância, algo que é importante, e a gente não sabe por que cargas d'água aquilo causa uma maior confusão, ou aquilo não é entendido por aquela pessoa e a gente também não consegue se fazer entender e não compreender a pessoa também. Então, como que isso pode ser melhor conduzido? Existem técnicas, existem ferramentas que eu vou disponibilizar na mentoria e que as pessoas podem ter acesso a isso. E por que não colocar isso em prática? E vai ter o meu suporte para acompanhamento. Se você tiver, a mentoria ela vai ser em grupo a princípio, mas a gente vai separar um espaço, um suporte, havendo alguma necessidade de conduzir algum conflito de muita relevância, de muito peso para os meus alunos, a gente vai poder ter uma conversa no pessoal e a gente vai poder dar o suporte para isso, para que a pessoa possa conduzir, tá certo? Então a mediação basicamente ela vai ser transferida no meu conteúdo, na mentoria, dessa maneira, tá bem? Com relação à medicina tradicional chinesa, nós estamos no mês de novembro. Mês de novembro, a gente está finalizando a primavera. Então eu escolhi um órgão específico do corpo para a gente fazer essa relação. E vocês vão perceber que é muito, muito fácil. Quem não conhece a medicina tradicional chinesa, ela é uma ciência milenar de cuidado com a saúde e com o próprio corpo, e a principal característica dela, ela é de orientação, ela é educacional e ela é preventiva, e ela é recheada de autonomia, a própria pessoa que cuida de si. Então, a gente trabalha sempre aliado com a medicina tradicional, a medicina convencional que nós conhecemos hoje, é o que muitos chamam como medicina alopática. A gente trabalha em parceria com isso. Mas a medicina tradicional chinesa, ela é algo muito maior. Eu peguei o exemplo do fígado e vou colocar aqui para vocês. Como que a gente pode entender isso? A medicina chinesa, ela entende o corpo humano como um sistema de canais e colaterais. Vocês sabem que o nosso corpo ele está totalmente ligado com as nossas emoções, com a energia do nosso corpo, tanto interna quanto externa. E isso reflete as enfermidades, as patologias, as síndromes que nós temos, as doenças, as disfunções que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Pela medicina chinesa, ela está aliada com a natureza. A nossa compreensão do corpo, dos nossos órgãos internos, e isso com relação à natureza. Então a medicina chinesa, o imperador amarelo, Wang Neijing, foi o pioneiro, foi a quem, pelo menos aonde os estudos mostram, foi o imperador que fez esse mapeamento do corpo humano e percebeu um sistema de canais interligado, muito intrínseco, muito fino, aonde um ponto aqui na cabeça, aqui em cima, pode ligar o seu dedo mindinho do pé.
E esse sistema todo de canais e colaterais, eles estão totalmente interligados, eles perfazem um caminho de movimento incessante que nunca termina, nunca cessa, nunca para. E esse sistema de canais e colaterais, por onde percorre o que a medicina chinesa chama de Qi, que é a energia principal, a energia do centro, esses canais, eles são mapeados e percorrem essa energia o tempo todo, o tempo todo. Qualquer parada ou disfunção ou estagnação que esse caminho, esse líquido que percorre o nosso corpo, ele encontra, ele causa estagnação, ele causa doenças, ele causa enfermidades, ele causa sintomas, às vezes desconfortos apenas, né? Então, como que a medicina chinesa pode conhecer isso? Se eu massagear um ponto aqui, ou se eu massagear na auriculoterapia, por exemplo, um ponto aqui na minha orelha, como que isso vai interferir no meu batimento cardíaco, na minha ansiedade, né? Então, existe um mapeamento que liga tudo isso, tá bem? Isso vai ser melhor entendido no conteúdo da mentoria ou o pessoal que acompanhar as minhas lives, tá bem? Então, qual é a relação que eu preciso fazer? Para que vocês entendam como que eu uni o diálogo, como que a nossa forma de falar, o que a gente expressa, está ligado com isso. Nos meus atendimentos presenciais, por exemplo, eu posso receber uma pessoa que está com uma distensão no abdômen, um exemplo, né? Então ela quer trabalhar uma drenagem linfática, ela quer trabalhar a redução de líquidos, o porquê que ela está tendo essa retenção de líquidos, isso aí já é uma colocação minha, muitas das vezes as pessoas querem apenas se livrar daquele sintoma, daquele desconforto, mas o quanto a gente precisa investigar a causa, né? A medicina chinesa, ela olha a raiz, ela olha a origem do problema, a causa do problema, para que a gente possa tratar efetivamente. Então vamos lá, pegando o fígado como exemplo. O fígado, ele é um dos principais órgãos da medicina chinesa. São 5 órgãos, o que a gente chama de 5 elementos. E esses 5 órgãos, 5 elementos, eles correspondem a elementos da natureza. O fígado, por exemplo, que nós pegamos aqui como exemplo, o fígado seria representado pelo elemento madeira. Esse elemento que a medicina chinesa fala, ele é o elemento frequencialmente similar. Ou seja, a madeira, o elemento da natureza, é o que mais se assemelha frequencialmente ao nosso órgão do fígado. O fígado está ligado à vesícula biliar. Então, o fígado é a estação do fígado, por exemplo, é a estação da primavera. Então, agora nós estamos em pleno afloramento do fígado, uma oportunidade incrível para a gente trabalhar o fígado, para potencializar, para equilibrar o calor do fígado, o Qi do fígado, quais são os pontos que a gente identifica que a pessoa possa ter uma estagnação ou hiperfuncionamento do fígado, né? A visão turva, por exemplo, pode ser uma sinalização de que o fígado não está tão bem, né? Que ele precisa ser potencializado, que ele precisa ser visto, que ele precisa ser percebido. Mas e a linguagem do fígado? Qual é a linguagem do fígado? O fígado, na visão energética, o fígado, ele é o conversor de energia. Ele pega o sangue do nosso corpo e ele transforma em energia, ele converte em energia. Essa é a principal função do fígado. Então, a emoção ligada ao fígado. Quando esse fígado não está muito bem equilibrado, ele não está sendo bem cuidado, bem nutrido, bem visto, a raiva é uma das emoções, a raiva, o ressentimento, a emoção reprimida. É uma das emoções e sentimentos que mais fazem esse fígado sofrer. Então, quando esse fígado, ao invés de pegar esse sangue, trabalhar em energia, para potencializar a sua imunidade, a sua disposição para a vida, ele está retendo esse sangue e ele está tendo que colocar esse sangue para trabalhar essas emoções. E como que o diálogo entra nisso? Né? Como que o diálogo entra nisso? Aí vocês já vão conseguindo fazer essa conexão. As discussões, as conversas que nós temos no nosso âmbito diário, cotidiano, familiar, que é o que às vezes mais impacta a nossa vida, o quanto que isso está sendo bombardeado por sentimentos de raiva. Quantas vezes a gente, ao falar, a gente se identifica com o que a pessoa está dizendo e não se identifica com as nossas emoções.
Às vezes eu preciso verbalizar como eu me sinto por uma outra pessoa, ou como aquilo me feriu, ou como aquilo não me fez bem, ou como aquilo não é aceitável dentro dos meus padrões. Olha, como que eu posso dizer isso de forma pacífica, sem causar uma guerra, sem causar uma discussão? E essa discussão, onde que ela vai afetar? Ela vai afetar o fígado, né? Depois eu vou ensinar alguns pontos para vocês aqui e algumas dicas da fitoterapia chinesa, da dietética chinesa, que pode auxiliar vocês. Mas lembrando sempre que é necessário um diagnóstico. Ou por mim, se vocês vierem até o meu consultório, ou se vocês falam de qualquer outro lugar do país ou fora do país, há centenas, milhares de profissionais, terapeutas em medicina tradicional chinesa, capazes de diagnosticar uma síndrome, que é o que a gente chama na medicina chinesa, né? Então, o que a gente precisa ver? Na mentoria, eu vou falar sobre isso. Na mentoria, a gente vai trabalhar esses aspectos de como que eu posso me expressar sem ser com raiva, sem demonstrar raiva. Como que eu posso? Será que existem técnicas e ferramentas que eu posso trabalhar e desenvolver para que eu não consiga me identificar? Porque a maioria das vezes a gente sente raiva numa conversa quando a gente se identifica com o que a pessoa fala. Então a gente se identifica com a emoção que nem nossa é do outro. Aí a gente pega aquela emoção do outro, toma como se fosse nossa, se identifica com aquilo, se rebela, fala não, eu não sou assim, não é bem assim, não é isso que eu quis dizer. Aí a raiva vem, né? Então, eu percebi o seguinte: eu poderia tratar os meus pacientes no consultório, eu poderia fazer lá um programa de saúde que eu costumo trabalhar presencialmente, em torno de 2 ou 3 meses. Aí eu trabalho os pontos. A medicina chinesa, ela tem algumas ferramentas. Ela tem a massagem de Tuiná, ela tem a Moxa Bustão, ela tem a dietética chinesa, tem a acupuntura, tem a auriculoterapia. Eu não trabalho com a acupuntura. Eu escolhi a massagem do Tuiná, a dietética chinesa, a Moxa Bustão e a ventosa terapia, né? Então eu escolhi algumas ferramentas, não trabalho acupuntura, não trabalho com agulhas, eu escolhi algumas ferramentas para trabalhar as classificações ou as síndromes ou diagnósticos, como vocês preferem chamar. Mas eu percebia que ia muito além disso. Então aquilo que eu pudesse orientar os meus pacientes a se alimentar melhor, a alterar o estilo de vida, alguns alimentos passar a comer, outros alimentos deixar um pouco de lado e não comer por determinado período, alguns exercícios de prática de respiração do Qigong. Depois vocês vão entender melhor como que a respiração organiza os nossos pensamentos, organiza a nossa fala, ajuda a gente a trazer calma para o diálogo e como isso afeta os nossos órgãos também de forma positiva. Então, eu percebia que não era só a orientação ali dentro do consultório, né? Eu precisaria conhecer mais a fundo a vida dessas pessoas, o cotidiano delas. E elas me traziam muitas dificuldades da própria vida, do próprio cotidiano. Um trabalho que a pessoa está insatisfeita, por exemplo. O fígado, ele como conversor de energia, ele é um órgão, quando ele está em sua plenitude, em toda a sua potência, ele é o órgão que nos ajuda a direcionar a nossa vida, a tomar o governo da nossa vida. Então, se está faltando autonomia na nossa vida, se a gente, por exemplo, não está como a gente gostaria, se a gente não está na carreira que a gente gostaria, se a gente talvez não se posicione como a gente tem a intenção de se posicionar, talvez não seja só fruto de terapia, né? O que a terapia pode ajudar e muito isso, né? Constelações sistêmicas, genograma, tem muitas outras ferramentas aí nesse universo científico e holístico também que pode auxiliar. Mas não representa só o mental e o energético, né? Como eu estou verbalizando isso? Como eu estou colocando, como eu estou dizendo isso para o mundo, como eu estou dizendo para as pessoas qual é o meu limite, qual é o meu perímetro, qual é o meu campo. Então, às vezes, a gente se esforça, a gente cumpre uma dieta equilibrada, seja com qual profissional for, nutricionista ou um próprio terapeuta da medicina chinesa. Eu pratico os exercícios, eu vou lá no consultório do meu terapeuta, eu exercito, faço as massagens, as manobras, recebo o atendimento que eu preciso, mas eu volto para minha casa, ou eu volto para o meu trabalho, ou eu volto para aquele meu relacionamento. Não é? Então, como que eu estou me posicionando diante da vida? Será que eu estou sendo autônomo na minha vida? Será que eu estou gerando autogoverno? Eu estou delimitando a minha autonomia?
ou eu estou sendo vítima de uma situação? E o fígado é um grande responsável disso. O fígado, se ele estiver bem, ele nos ajuda a ter essa posição na hora certa, essa postura, essa liderança, essa autonomia. O fígado tem essa responsabilidade. Então, às vezes, a gente se cobra muito. Às vezes, a gente acredita que a gente tinha que ter determinado comportamento, enquanto que o nosso corpo também pode ser um aliado, ou pode estar prejudicando, ou pode estar dificultando esse processo. Então, se eu faço, sei lá, qualquer processo de mentoria, de coach, de análise comportamental, seja o que for, mas eu não entender que o meu corpo tem uma forma, tem uma linguagem única de comunicar isso, então essa visão sistêmica, essa visão integral que a medicina chinesa traz, apesar de uma ciência de 4.000 anos, ela está plenamente atual hoje, porque o que a gente vive hoje? A gente vive hoje um divisor de águas na saúde, né? A gente vive hoje um entendimento muito maior, a saúde integrativa, a visão integrativa, já existe por aí, que eu vi no Instagram esses dias, a medicina do estilo de vida. Então, assim, o quanto mais a gente vai poder crescer nisso, né? O quanto mais a gente vai poder fazer essa troca e fazer essa combinação, o que mais a gente vai criar para a saúde daqui a 5, daqui a 10 anos, né? Existem estudos acerca do prolongamento da vida. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, e é isso que eu quero oferecer na minha mentoria. Então, às vezes, você pode começar assim, com os atendimentos em um massoterapeuta ou terapeuta, ou acupunturista também, se for do seu interesse. Você pode trabalhar também com o seu médico tradicional, da medicina alopática, com seus medicamentos, mas você pode também trabalhar a sua forma de falar, a sua forma de se comunicar, né? Porque a nossa fala reflete as emoções. Vocês imaginam o quanto que um fígado pode sofrer por uma emoção reprimida de anos? Como identificar essa emoção? Como identificar essa emoção? Vocês sabiam que o diálogo, ele ajuda a gente, primeiro, antes de falar com as pessoas, a falar com a gente mesmo, antes de ouvir as pessoas, ouvir a gente mesmo, ouvir os nossos pensamentos, a gente a mudar o diálogo com a gente. Então, a mediação é isso. A mediação é isso. Eu quero oferecer isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas sejam donas da própria vida, que elas tenham autonomia, tanto da autocura do corpo, mas também caminharem para a autocura das emoções, do campo energético, do campo fisiológico, biológico. E isso é possível. Isso é possível. Tá bem, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro. Deixa eu ver se eu coloquei todos os apontamentos aqui que eu gostaria de falar com vocês. Mas eu espero mesmo que vocês me acompanhem lá no YouTube. Se inscrevam no canal, tá bem? Eu vou divulgar o trabalho da mentoria pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Telegram, tá bem? Então, a mensalidade da mentoria é um valor acessível a todos, a combinação, as trocas que nós vamos fazer vão ser incríveis, e além de você poder cuidar de si mesmo, você vai poder auxiliar uma pessoa que está do teu lado, tá bem? Então, assim, a medicina chinesa, ela trabalha muito com diagnóstico, com classificações. Eu acredito que a gente pode ir muito além disso. Porque ao mesmo tempo que você pode ter, por exemplo, uma estagnação do Qi do fígado, que é uma síndrome muito comum na medicina chinesa, ao mesmo tempo que você pode ter uma estagnação do Qi do fígado, você pode, em paralelo, ao mesmo tempo, ter uma estagnação do Qi do baço, ao mesmo tempo. Então, será que eu preciso dar uma atenção agora nesse ponto? Talvez não seja o momento, talvez eu não consiga agora me posicionar, mas eu posso trabalhar talvez uma energia do pulmão, eu posso trabalhar uma energia do rim melhor. Entende, pessoal? Então, assim, todo o conjunto do corpo humano, vocês vão aprender a trabalhar, vocês vão receber recursos de diálogo, de comunicação não violenta, de comunicação autêntica, diálogo assertivo. Vocês vão aprender a se conhecer melhor. O autoconhecimento, ele é a chave do diálogo. O comportamento de vocês, a postura de vocês diante da vida. Usar o corpo de vocês como mecanismo de ajuda, de manifestação e não de doença. Eu costumo dizer que a doença, ela não veio para ser curada. A doença nos cura. A doença nos cura. É uma visão que a gente precisa trabalhar. Daqui para frente, esse modelo da gente olhar para a doença como algo limitador, ele precisa ser
feito uma releitura sobre isso. A gente precisa olhar melhor para isso, né? Então, enxergarmos, colocarmos mais foco no potencial da nossa vida, no que a gente é forte. Por exemplo, uma coisa muito interessante da medicina chinesa é que ela trabalha o aspecto dual. Então, se há noite, é porque existe o dia. Se há o frio, é porque existe o calor. Então, tudo ela trabalha. Se há o feminino, é porque existe o masculino. Então, ela trabalha, o pilar dela é nessa dualidade. Então, qual aspecto? A doença a gente sabe é algo ruim, a dor, o desgaste em algum determinado órgão, ele traz complicações muito ruins para a nossa vida. Mas será que isso não esconde o potencial seu? Não é? Se você tem uma estagnação de ti do fígado, por exemplo, se você tem raiva, se você sente muita raiva, se você expressa isso nas suas discussões, se você tem muita emoção reprimida, qual será a tua força potente nisso? Qual é a luz, qual é a força que esconde nisso? Será que eu foco nessa doença, nessas limitações, ou eu foco naquilo que eu tenho de mais potencial para que isso abarque isso que está me incomodando? Então é isso que eu trabalho na minha mentoria. Eu espero vocês lá, tá bem? Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.